Baixe sua cabeça, vamos orar, falar com Deus. Pai, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por aquilo que já lemos da tua palavra, das promessas do Senhor, que mesmo que a tristeza nos abata diante do Senhor, a tristeza se torna alegria. Obrigado pelo que cantamos aqui, louvando o nome do Senhor, sabendo que se o Espírito do Senhor tocar em nós, e nós nos deixarmos ser guiados por Ele, nós nos encontraremos face a face com o Senhor e então nos conheceremos plenamente e aquilo que chamamos felicidade será uma realidade nas nossas vidas. Deus, obrigado, porque temos esse local para adorar ao Senhor, porque aqui nós podemos experimentar da Tua presença. Obrigado porque o Senhor pode ouvir as nossas orações e o Senhor pode responder as nossas petições. Obrigado porque o Senhor pode nos dar paz, segurança, salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há 2 domingos passados, no dia 10 deste mês, iniciamos uma série de mensagens sobre salvação. Naquele domingo nós perguntamos: você já chegou a um ponto na sua vida em que tem certeza da vida eterna e que irá para o céu quando morrer? Essa pergunta nós a fazemos porque entendemos que todos nós somos mais do que só seres criados. Entendemos que, diferente de toda outra criação, nós temos um espírito que é eterno. E que haverá um momento em que a nossa carne, o nosso corpo voltará ao pó, conforme diz a Bíblia, e aí nós temos que entender para onde vamos, de fato, o nosso espírito, o nosso eu mesmo, para onde vai. Naquele domingo, nós usamos como base o texto de João 3, de 1 a 18, a história do encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos, um homem da religião, um homem reto, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem dado à oração, um homem dado aos rituais da sua religião, mas que naquela conversa com Jesus, vai ouvir de Jesus algo que talvez ele não esperava ouvir, que Jesus vai dizer para ele que ele precisava nascer de novo, e que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus, não poderia participar do reino de Deus. Então, naquele domingo, nós refletimos sobre esta expressão de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus estava dizendo àquele homem que, assim como ele havia nascido fisicamente, biologicamente, para fazer parte do mundo em que ele fazia, ele precisava nascer espiritualmente para fazer parte do mundo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Então nós precisamos nascer espiritualmente se queremos participar do mundo de Deus. Aquele texto bíblico diz que esse novo nascimento é algo que vem de Deus. Jesus diz: vem do alto. Não é algo que o homem opere, não é algo que eu faça, não é algo que eu crie, mas é algo que procede de Deus. E a condição para isso é o arrependimento e a confissão. O que aprendemos da palavra de Deus é que só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. Assim como você precisou nascer de um pai e de uma mãe para experimentar a vida nesse mundo, você precisa nascer do Espírito, nascer de Deus para então experimentar as coisas de Deus.
Aí você diz, como se dá isto? A Bíblia diz que é um milagre, não é algo que nós possamos produzir. Não há explicação. Deus gera em nós um espírito novo. Apesar de continuarmos com o mesmo nome, com o mesmo endereço, com o mesmo físico, com a mesma aparência, dentro de nós há uma nova pessoa. E quem nos conhece vai saber e olhar para nós e vai dizer, você não é mais a mesma pessoa. Algumas semanas passadas esteve aqui conosco uma garota trazida pelo irmão Portela. E ela, quando chegou aqui, todos nós a vimos num estado tão abatido. E ela ouviu a mensagem de Deus. A irmã Fátima e o irmão Ribamar atenderam ela ali antes do culto. Ela chegou aqui completamente descontrolada e o diagnóstico era de possessão. E ela disse sim para Jesus naquele dia. E aquele sim dela foi um sim tão difícil, porque a gente nem sabia se ela estava de fato entendendo o que estava fazendo. E hoje pela manhã eu tive o privilégio de dar um abraço nela ali na entrada, ao lado da irmã Eugênia. Era uma outra pessoa. O sorriso imenso, né? Completamente senhora de si, completamente em si. E eu dizia, isso é um milagre de Deus. Apresentei para o irmão Javan, não foi o irmão Javan, dizendo, irmão Javan é aluna da sua classe a partir do próximo domingo, mas é um milagre olhar para ela, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa, tem o mesmo endereço, mas tudo mudou, até a maneira de se vestir mudou, tudo mudou. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Não é algo que a gente possa produzir, não é algo de um ritual de igreja que você vai fazer, não é algo de penitência que você vai fazer, não é algo de qualquer religião, é algo que Deus faz no coração de alguém. O método, fé em Jesus, só isso. Na verdade, o Senhor Jesus usou uma expressão para ilustrar isso quando conversava com Nicodemos, dizendo que era como a serpente que foi levantada no deserto. E ele se referia a ele mesmo. Quando ele fosse colocado na cruz e levantado, e ele dizia, aquele que olhar e crer, será salvo. É só isso. É só isso. Crer em Jesus. É só isso. Não tem nada, não tem receita. É simplesmente crer em Jesus. Olhar para Ele e confiar nele. Hoje eu quero convidá-lo a pensar comigo num outro aspecto da salvação. Abra sua Bíblia comigo para Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5. Eu quero ler com você os primeiros 11 versículos de Romanos 5. Você que nos acompanha na internet, digite aí no seu navegador bibliaonline.net ou bibliaonline.com.br e localize Romanos 5. A palavra de Deus diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência gera a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer.
Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Observe que o texto bíblico diz: justificados, pois, pela fé. Quando nós estamos estudando sobre salvação, estamos refletindo sobre a obra de Deus em nós. Aquilo que Deus faz em nós que nos torna aptos para morar com Ele no céu. Aquilo que Deus faz em nós, opera em nós, que nos torna capazes de termos um relacionamento com Ele, de falarmos com Ele, de comungarmos com Ele. A primeira realização de Deus em nós é aquilo que chamamos regeneração ou novo nascimento, que falamos no dia 10. A segunda realização de Deus em nós, para nos capacitar a morar com Ele, para nos capacitar a termos um relacionamento com Ele, é o que a Bíblia chama de justificação. E aí você pergunta, o que é isso? O que é justificação? Alguém aqui já justificou os seus votos? Quer dizer, alguém que não votou já justificou? Alguém já fez isso aqui? E muita gente, pensei que era só eu, rapaz. Muita gente escapando de votar e justificando, não é? Mas quando você justifica o seu voto, você, diante da justiça eleitoral, é declarado como alguém que está apto, um cidadão que não tem impedimentos. A Bíblia diz que temos diante de Deus uma sentença, e uma sentença de condenação. Somos pecadores, a Bíblia diz, todos pecaram. Não há um justo, nem sequer um. Eu sei que às vezes você olha para uma pessoa e diz, não, aquele lá é pecador, eu não sou tão assim. A nossa maneira de justificar ou de achar que não somos tão pecadores é olhando um para o outro. A maneira de Deus nos declarar pecadores é diferente. Deus estabeleceu um padrão para nós. Quando Ele nos criou com um propósito. E quando Ele olha que nós não chegamos a esse propósito, Ele diz, então você está em pecado. Sabe aquele item da produção da indústria que não passou no teste de qualidade? Pois é, somos nós. Não é que Deus falhou na criação, é que Deus nos criou tão parecidos com Ele que Deus nos deu a opção, o direito de escolher, e nós escolhemos então viver a vida à nossa maneira. Então a Bíblia diz que isso é pecado, é errar o alvo, errar o propósito de Deus. Errar aquilo que Deus projetou para nós. Não é uma questão assim, eu não fumo, eu não roubo, eu não falo da vida alheia, não é uma questão disso, não. É uma questão de não estar dentro daquilo que Deus projetou, estar aquém daquilo que Deus idealizou para nós. Então a Bíblia diz que estamos em pecado, e o pecado diante de Deus gera uma sentença de condenação, e essa sentença é uma só, a morte. Romanos 6, 23, a palavra diz, o salário do pecado é a morte. É a morte. Então a nossa sentença é condenação. Estamos condenados. Não podemos ter acesso a Deus, não podemos morar com Deus, não podemos ter um relacionamento com Deus, porque o pecado quebrou isso. O profeta Isaías diz que o pecado gerou entre nós um abismo, entre nós e Deus, abriu um abismo entre nós e Deus, de tal maneira que a comunicação foi quebrada. Nós só podemos nos relacionar e só podemos morar com Deus
se formos justificados diante dele, se formos declarados diante dele inocentes, sem pecado, porque se entrarmos na presença dele com o pecado, nós então não temos outra saída a não ser receber a sentença de condenação, morte. Morte. Então, quando nós falamos de justificação, estamos falando do ato que Deus nos declara inocentes. Deus nos declara livres da pena, que é a morte. Então, justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. O Senhor Jesus declara que a morte que Jesus teve na cruz pagou a minha pena, a minha dívida, pagou a minha sentença, cumpriu a minha sentença. Então eu sou declarado justo ou justificado. Nesse sentido, o Senhor está dizendo que eu não mereço mais cumprir a sentença, porque a sentença foi cumprida por Cristo. No Novo Testamento, esta palavra tem o sentido de apresentar alguém isento da pena, inocentar, tratar alguém como justo. Então, a regeneração, o novo nascimento, é o ato em que Deus opera em nós um novo ser. Muda a nossa natureza. Mas a justificação é o ato em que Deus nos julga e nos declara livres de culpa. Não é uma questão se eu sou correto ou não, se eu sou melhor ou não do que alguém. É uma questão de que Deus considera que a sentença que eu deveria cumprir, a pena que eu deveria pagar, já foi paga. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz assim sobre justificação. A justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absorve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Só para você entender, deixe eu ilustrar o que eu quero dizer para você. Há um livro no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, um pequeno livro de apenas um capítulo, bem curtinho, chamado Paulo A. Não pode ser Timóteo, mas poderia ser Tito, né? Filemon. É uma cartinha muito curta. E quando Paulo escreveu aquela carta, ou aquele que hoje é um livro do Novo Testamento, ele o fez para interceder por Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, que fugiu de casa, e tudo indica que fugiu roubando algumas coisas do seu senhor. Onésimo, então, consegue chegar a Roma e vai ao encontro de Paulo na prisão. Não sabemos por que ele fez isso, se ele já sabia algo de Paulo, mas a verdade é que ele consegue. E Paulo, então, na prisão, fala do evangelho de Cristo a Onésimo, e Onésimo, então, se converte. Deus opera nele um novo nascimento, Deus o regenera. E então ele confessa o pecado, ele conta que fugiu da casa do Senhor, do seu patrão, roubou. E então Paulo manda aquela carta por mão dele, devolvendo-o para o seu patrão. Veja bem, quando Paulo faz isso, Paulo diz a Filemon que Onésimo não era mais um escravo, ele era um irmão em Cristo Jesus. E que agora deveria ser recebido como tal. Mas há uma dívida de Onésimo para com Filemon, ele roubou, há um pecado. Então o que Paulo faz? Paulo escreve assim: se ele te fez algum dano,
ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, do meu próprio punho o escrevo, eu o pagarei. Versículos 18 e 19 da carta de Paulo a Filemão. O que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava pedindo a Filemão que imputasse a ele a dívida que era de Onésimo. Ele estava pedindo a Filemão que declarasse Onésimo justificado da dívida, livre da pena. Por quê? Porque Paulo assumiu a dívida e a pena. Bem, isso é só para você entender que o que Deus faz conosco é a mesma coisa. Em nossa justificação, Deus imputa a justiça de Cristo a mim, a você. O que Deus faz é atribuir a mim e a você a justiça que é de Cristo. E Deus imputa o meu pecado sobre Cristo. Então ele lança sobre Cristo o meu pecado, o seu pecado, e por conta disso ele me declara e declara a você justo, não por mérito meu, nem por mérito seu, mas por mérito de Cristo que assumiu a dívida que era minha e sua. Romanos 4:29 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. 2 Coríntios 5:19 diz: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Em Cristo eu não posso mais ser imputado do meu pecado, da minha transgressão, porque Deus colocou isso sobre Cristo. O meu pecado foi transferido para Cristo Jesus. A minha sentença de morte é uma sentença pertencente a Cristo e não mais a mim. Quer ver como isso fica claro? Romanos 8, 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Veja, o texto é muito claro. Na verdade, que o texto está dizendo é que sobre nós não há mais nenhuma condenação, porque aquilo que era para vir sobre nós, Deus colocou sobre Cristo Jesus. Você pode ser justificado. Eu fui, você pode. Basta você aceitar que a obra que Cristo fez é sua e que o pagamento que ele fez quita a sua dívida. Portanto, a base da minha justificação, a base da sua justificação, não é a vida que eu tenho ou a vida que eu terei, não é a vida que eu tive, não é a vida que você teve. A base da minha justificação não está na minha vida, nem na igreja que eu sigo, nem nos rituais que eu faça. A base da minha justificação e da sua justificação está naquilo que Jesus Cristo fez, na obra dele e na cruz que ele tomou no meu lugar e no seu lugar. Ali está a base. Ali está a base. Então Deus pode olhar para mim e dizer: esse é justo, esse está justificado. Por quê? Não porque eu seja melhor do que você, ou bonzinho, não porque eu seja uma pessoa que não faça coisas erradas, mas porque eu aceitei que a morte de Cristo substituiu a minha morte, porque eu aceitei que a obra de Cristo é a minha obra, e a minha vida é de Cristo, não mais minha. Então Deus diz: por causa de Cristo ele é justo, ele está justificado. Eu espero que isso esteja claro para você. Quando a gente diz que temos certeza de morar no céu com o Senhor, não é porque nenhum de nós seja melhor do que você. Não somos. Temos os mesmos problemas que você tem, temos as mesmas dificuldades que você tem, e alguns de nós têm mais do que você. Mas é porque nós olhamos para a obra de Cristo e entendemos que aquela obra era no meu lugar, no nosso lugar, e então nós dissemos: essa obra é nossa e a nossa vida agora é de Jesus. Não é mais nossa. A base é Cristo, aquilo que Cristo fez. Por isso o texto de Romanos capítulo 5 que nós lemos diz: justificados, pois, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a base. Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Abra sua Bíblia para Romanos 3. Veja versos 23 até o versos 26. O texto ali diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, sendo justificados gratuitamente, é de graça. Por quê? Por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem o quê? Fé em Jesus. Ele não só é justo, mas ele se torna justificador. Ele justifica todo aquele que tem fé em Jesus. Então, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é simples. Jesus satisfez a justiça de Deus. Como Paulo pedia que Filemon imputasse a dívida de Onésimo a ele, Paulo, Deus imputou a dívida nossa a Cristo Jesus. A Bíblia afirma isso assim, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21. Mas Deus o fez pecado por nós. O nosso pecado foi sobre ele, para que nele fôssemos feitos justiça, ou justificados por Deus. Você não é justificado porque faz algo bom. Você é justificado por Cristo Jesus. 1 de Pedro 2, 24 e 25 diz: levando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis desgarrados como ovelha, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora nós fomos reconciliados com Deus, não porque a gente mereça isso, mas porque Cristo Jesus fez a nossa reconciliação. Qual é então o meio para que eu seja justificado? A base é o que Cristo fez, mas o meio da nossa justificação. O texto que lemos responde no primeiro versículo. Lá diz: justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé. Romanos 3, 23 diz a mesma coisa: justificado, que ele seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Então eu não fiz nada para merecer ser justificado. Nada. O meio que Deus considerou para me declarar justificado, me declarar justo, é a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É isso que as Escrituras ensinam. Se você olhar Romanos 3, 20 a 24 e verso 28, abra sua Bíblia. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Nenhum homem. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja o verso 28.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pela fé. Sabe, Nicodemos era um homem da lei, zeloso, cumpridor da lei. Mas quando ele foi a Jesus, ele foi porque a lei não lhe assegurava nada. Ele foi porque no seu coração tinha um vazio. Ele foi porque no seu coração ele tinha temor da morte. Ele foi porque sabia que não tinha segurança. E Jesus disse isso para ele claramente: necessário te é nascer de novo, porque a lei não faria dele um homem justo. O que faria dele um homem justo era nascer de novo. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Aí você diz assim: pastor, e qual é o resultado disso? Eu poderia escrever um livro para você mostrando quais os resultados de ser justificado por Deus. Mas eu quero me ater só a um ponto que é o mais importante da minha vida e da sua vida. Isso está no texto que nós lemos também. O texto que nós lemos diz no verso 1: justificados, pois, pela fé, tenhamos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos paz com Deus. Olha, essa é a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe quando Jesus nasceu e os anjos vieram anunciar aos pastores, eles disseram: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe qual era a boa nova? A boa nova era que, enfim, o homem poderia se reconciliar com Deus. O homem poderia ter paz com Deus. Sabe por que as pessoas vivem infelizes? Porque elas não têm paz com Deus. Sabe por que os nossos jovens estão morrendo no crack? Porque eles não têm paz com Deus, eles não têm reconciliação com Deus, eles não têm comunhão com Deus. Sabe por que tantos casamentos se acabam? Sabe por que nos últimos 10 anos o número de separações no Brasil aumentou 28%? E sabe por que 20% das pessoas, nos últimos 10 anos, mais 20% das pessoas preferem viver um relacionamento sem compromisso nenhum? Sabe por quê? É porque elas não têm paz com Deus e não têm nenhuma comunhão com Deus, e então elas não têm segurança de nada, elas vivem em relações fortuitas, são relações que não têm segurança nenhuma. Elas vivem como beija-flor, à procura do néctar que encontra na primeira flor que tiver, e se acabar naquela, vai atrás de outra. Elas ficam assim, migrando de um lugar para outro, porque elas não têm segurança. A Bíblia diz que essa é a situação do homem sem Cristo. Diz que ele vive sem Deus e errante no mundo, como alguém que vaga, sem rumo, sem direção, alguém que vai para lá e para cá, sem direção nenhuma, sem norte nenhum. Falta paz com Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para vivermos com Ele, Ele nos criou para termos comunhão com Ele. A Bíblia diz que quando Deus fez o primeiro homem, diariamente Deus ia lá para partilhar com Ele, para conversar com Ele. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, Deus não nos fez para vivermos sem direção, Deus não nos criou para vivermos sem Ele, Ele nos criou para sermos companhia dEle, e nós sermos a sua companhia, e Ele é a nossa companhia. Mas nós optamos para ficar sozinhos, nós achamos que podemos cuidar de nós mesmos, nós achamos que somos os tais, nós achamos que temos respostas para tudo, nós achamos que resolvemos todos os problemas. Sabe, aí de repente descobrimos que tudo isso é falso, é mentira, e então quando a gente está enrolado, que tudo vai para baixo, que tudo desaba, aí a gente lembra de clamar, aí a gente lembra de gritar. Mas deveríamos ter feito isso lá no início. Por que passar todas as dores? Por que passar todos os sofrimentos para gritar? Por que não vivemos com Deus desde o princípio? Por que sofrer todos os malefícios para depois então dizer socorro, quando não há mais jeito? 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. A palavra de Deus diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação.
pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção. Escute o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. A iniciativa foi dele. Não fui eu que fui lá para dizer, Deus me faz de novo voltar para o Senhor, Deus me perdoa. Não, a Bíblia diz que a iniciativa foi dele. Ele nos reconciliou em Cristo. Ele mandou seu Filho para fazer conosco a reconciliação. E quando somos reconciliados através de Cristo, nós então nos tornamos reconciliadores. Nós temos o ministério da reconciliação. Na verdade, o texto está dizendo que Deus em Cristo está rogando ao mundo: reconciliai-vos com Deus. Deus se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, e a cruz, e levantado na cruz, estava dizendo a mim e a você: reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus. A única maneira de você ser justificado é esta, a única maneira de você ter paz com Deus é esta, a única maneira de você de novo falar com Deus, ter comunhão com Deus, de ter as suas orações ouvidas, de ter Deus como Pai é esta, não tem outra maneira. Não há outra maneira. Você pode viver nesse mundo, experimentar de todas as bondades de Deus nesse mundo, mas você só pode experimentar a bondade suprema da vida eterna em Deus. Você só pode experimentar a bondade suprema de dizer, Deus é meu Pai, se você aceitar a justificação que Deus lhe dá na pessoa de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O que Deus espera de você? Fé. 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 Reconciliados ou justificados, pois, por meio da fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Tem mesmo? Tem? Deixa eu dizer para você que fé não é pensamento positivo, não. Fé não é ficar repetindo, eu creio em Deus. Fé não é saber de coisas sobre Deus. Fé é confiança. Fé é entrega. Talvez a melhor expressão seja aquela lá do Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Talvez essa seja a melhor expressão de fé. É entregar o caminho, entregar a vida. Quem confia, entrega. Quem confia, dá. Quem confia, não duvida. Sabe, muita gente diz que crê em Deus. Muita gente. Eu acho que o povo brasileiro, 100%, vai dizer, eu tenho fé em Deus. Mas eles confundem fé com fazer rituais, confundem fé em saber fatos sobre Deus. Mas quando a palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho, ele diz assim, mas eu preciso entregar o caminho inteiro, não dá para entregar só até a metade. Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Ele vai dizer, mas tem que negar tudo, não dá para negar só alguma coisinha. Fé é essa confiança que me faz entregar a vida a Jesus, que me faz confiar que o que Ele diz é verdadeiro, que o que Ele diz vai acontecer, eu não vou duvidar da palavra dEle, eu vivo por ela porque ela é verdadeira. Você só entende o que é fé quando você tem uma criança pequena e você põe ela sobre a mesa
e aí você se vira e quando volta ela está em pé e aí ela diz assim, mamãe, aí você olha e ela pula. Aí você entende o que é fé. Sabe por que que ela pula? É porque ela sabe que a mamãe não vai deixar ela cair. Ela sabe disso. Ela não duvida que a mãe vai deixar. Ela pode até cair, mas ela não duvida. Ela crê. Ela confia. Sabe quando eu confio, eu ponho a minha vida. É como se você vai tomar o ônibus, aí você compra o bilhete de passagem, aí você chega na rodoviária no horário certo, você se dirige à plataforma de embarque, o ônibus chega, você olha para o ônibus, você vê que ele está todo inteiro, pneu novo, está tudo direitinho no lugar, você tem o bilhete da passagem, o motorista está lá, mas se você ficar na plataforma avaliando o ônibus e dizendo que o ônibus é bonito, como ele é bom, como ele é forte, esse motorista deve ser muito bom, vai me levar ao meu destino. Se você continuar só com essas conjecturas, você não vai chegar ao seu destino. Tem tudo. Tem ônibus, tem passagem, está no horário, tem motorista, tem tudo. Mas não vai chegar ao seu destino. Para chegar ao seu destino, você precisa confiar o suficiente que aquele ônibus vai lhe conduzir e o motorista vai lhe guiar, e você precisa entrar e sentar na poltrona. Se você não fizer isso, não vai chegar ao seu destino. É a mesma coisa com Jesus. Você pode saber tudo. Ele me ama, tem o céu preparado para mim, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vai voltar para me levar. Você pode saber tudo. Tem o bilhete, tem o ônibus, tem o motorista, está no horário, tem tudo. Mas se você não entrar no ônibus, se você não botar a sua vida na mão de Jesus, não vai chegar. Não vai chegar. É preciso que você confie o suficiente para entregar a vida a Jesus. Não é entregar uma coisa, é a vida. É a vida. Jesus deu a vida por você e não espera nem de mim nem de você menos do que isso. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Eu quero pedir que você pense por alguns minutos sobre isso que conversamos.